Glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Quero externar toda a minha gratidão a Deus por mais essa tarde abençoada, poder estar aqui para, juntamente com os irmãos, falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Nesse dia 11 de agosto de 2026, eu creio que Deus, Ele preparou essa tarde para nós, Ele reservou essa tarde para juntos adorarmos, exaltarmos e bendizermos o seu santo e poderoso nome. Quero aqui, nesse momento, ler uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 45, e o verso número 4 e também o número 5, nessa tarde abençoada. Diz assim o texto: quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Em outro texto, vai nos dizer assim: e José disse: chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de serem trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. O texto sagrado, ele vai nos trazer uma reflexão e uma história que não foi uma história que foi contada por um personagem que talvez achou que aconteceu, mas uma história que lá no livro de Gênesis, na criação do mundo, vai falar sobre um jovem chamado José. A Bíblia diz que José, ele era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então nós vamos ver que José lhe traz descendências, né, de fé, de milagres. E nós vamos observar e nós vamos voltar alguns versículos atrás. A Bíblia diz que José, desde tão jovem, ele teve sonhos. E por ele ter sonhos, ele sempre compartilhou os seus sonhos com o seu pai, com seus irmãos e até mesmo algumas vezes com a sua mãe. Mas o texto vai dizer que Jacó amava José mais do que qualquer um dos seus irmãos. José trazia a presença do Espírito Santo. José recebeu do seu pai uma túnica, mas não foi só o fator dele ter recebido uma túnica do seu pai. É que José, ele se destacava em tudo que ele fazia. José fazia essas coisas com amor, tentava dar sempre o seu melhor. E o texto vai dizer que uma certa feita, então, ele teve sonhos e contou para seu pai e para seus irmãos, e eles então lhe deram um apelido chamando Lá vem o sonhador. José não era mais conhecido como José, mas sim como um jovem sonhador. E uma certa feita, a Bíblia diz que Jacó envia seus filhos mais velhos para levar o rebanho para Siquém, para que eles se alimentassem, para que eles engordassem, para que os seus filhos pudessem levar o gado até Siquém. Mas o texto diz que vai passar-se alguns dias e eles resolvem, os filhos de Jacó, irmãos de José, sair de Siquém e ir para uma cidade vizinha chamada Dotã. Dotã era conhecida por uma cidade de prostituição, uma cidade de engano, de mentira. E a Bíblia diz que então eles vão para essa cidade e lá eles fazem farras. E no percurso, alguns dos seus gados são dispersos, eles fogem, porque ao invés dos seus irmãos estar cuidando do gado, eles estão na farra, eles estão andando com mulheres, eles estão na prostituição. Eles estão fora do padrão divino de Deus. E a Bíblia diz que quando José chega em Siquém,
ele então pergunta para alguns mercadores: porventura vocês não viram meus irmãos por aqui? E um deles diz: sim, eles estão lá em Dotã, em farras e mais farra. Então ele sai de Siquém e vai até Dotã, onde estão os seus irmãos. Quando ele vem vindo, seus irmãos observam de longe e dizem: meu Deus, lá vem o sonhador. Naquele momento que eles veem José se aproximando com o mantimento que o pai mandou levar água, eles começam a planejar um plano macabro de matar, de tirar a vida de José. Mas a Bíblia vai relatar e dizer que então eles disseram: não vamos matar. Então eles pegam José, eles jogam José na cisterna, eles cavam, eles jogam José dentro de um buraco onde está ali perto aonde os animais estavam, deixam ali e José começa a pedir ajuda e socorro. Mas ali, quando eles jogam José para dentro daquele poço, a obra do Senhor começa a se concretizar. Aí o texto diz que naquele momento vem passando os mercadores e um dos irmãos disseram: ao invés de matar, vamos vender ele. E então tiram José do poço, vende para os mercadores, e os mercadores então levam José para o Egito. Chegando no Egito, os mercadores vão até o palácio, e lá eles se encontram com Botifar, o general da guarda de Faraó. Então ele compra José, e então ele leva José para dentro da sua casa, e lá ele se torna uma das pessoas fundamentais a trabalho de Botifar. A Bíblia diz que a mulher de Botifar o cobiça, quer entrar em adultério com José, mas José se precavê. José é um homem sábio, tem sabedoria. José está vendo que é uma cilada do inimigo ali. José está vendo que mulher de Botifar quer estragar com a amizade de Botifar e de José. Ela quer fazer com que José perca a confiança de Botifar. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por pessoas que ele vai usar essas pessoas como uma ferramenta para que nós chegue ao lugar que Deus quer que nós chegue. Então, muitas vezes, algumas desilusões, algumas tristezas estão nos conduzindo ao caminho correto que Deus quer que nós chegue. O texto vai dizer que José precisava, de uma maneira ou de outra, ir para o Egito. Ele precisava conhecer o Egito, ele precisava conhecer Faraó, ele precisava ganhar a amizade do povo de lá, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Então tem momentos na nossa vida que pessoas vão ser uma ferramenta usada para nos colocar no lugar de destaque que Deus quer que nós colocamos. Muitas vezes chegamos em ambiente que não somos bem recepcionados, não somos bem vistos e acabamos saindo daquele lugar, indo para um outro lugar. Mas é que o próprio Deus permitiu como que a recepção não fosse agradável para que nós saíssemos desse ambiente e fosse para onde o Senhor quer cumprir as promessas na nossa vida. Aí então, a Bíblia diz que Botifar vê aquela cena, acredita que a sua esposa foi atacada por José e manda José para a prisão. E lá José se torna um prisioneiro. Mas quando ele entra na prisão, ele começa a fazer amigos na prisão. O comandante que cuida dos presos adoece e José cuida dele. E ali ele arruma um aliado. Ali ele começa já Deus usar eles com os dons que Deus tinha dado. O texto vai dizer que também o copeiro e o padeiro estão ali, têm sonhos. José interpreta o sonho dos dois e o que José interpretou acontece. E então José diz para o padeiro, para o copeiro e para o padeiro: se porventura acontecer, lembram de mim aqui na prisão. A Bíblia diz que então Faraó manda chamar o copeiro e o padeiro. E a Bíblia diz que então o que acontece? O padeiro é morto, é decapitado, como ele sonhou, e fica, o copeiro que serve o rei. Passa-se os tempos, ele não se lembra de José.
Mas eu creio que até o próprio Deus permitiu que ele não se lembrasse, porque não era a hora e nem o momento de se lembrarem de José, para que Deus pudesse honrar José. Então o texto diz que certa feita o rei Faraó tem sonhos e fica perturbado. Manda chamar todos os macumbeiros, feiticeiros, os sábios, os anciões, manda chamar. E ele disse: eu preciso que você decifre o meu sonho, porque eu estou perturbado. Eu não consigo dormir, e aquilo ali incomodou Faraó. E a Bíblia diz que todos são chamados, mas nenhum consegue decifrar o sonho de Faraó. Mas a Bíblia diz que naquele momento o copeiro entra em cena. E quando ele vai servir ao rei, ele disse: olha, rei, eu estou vendo que o senhor está perturbado, mas lá na prisão tem um hebreu que interpretou o meu sonho e o do padeiro. E Faraó chamou a atenção, ficou curioso e disse: e aconteceu o que vocês sonharam? Ele disse: sim. O copeiro voltei para a minha antiga profissão, e o padeiro foi decepado a cabeça e veio a morrer. Então ele disse: manda chamar Botifar. Chamam Botifar, e Botifar manda chamar aquele hebreu que está lá na prisão. O texto diz que Botifar então corre e avisa: olha, José, o rei manda te chamar, mas tu vai ter que se curvar diante do rei. E naquele momento, José, que era um homem sábio, ele disse: eu não me curvo a ninguém, a não ser o meu Deus que está no céu. Homem algum vai fazer com que eu me curve. Ele disse: mas José, se você não se curvar, você pode ser morto. Quantas pessoas, irmã Lilian, quantas pessoas, irmã Clenir, se vendendo para ganhar uma oportunidade, para chegar em algum lugar. Quantas pessoas deixando seu caráter para servir da maneira que a oposição quer. Quantas pessoas se vendendo por cargo, por oferta, por pix. Quantas pessoas falando aquilo que você quer ouvir, ao invés de falar aquilo que Deus quer que vocês falem. O texto, ele fala claramente que quando José chega na frente do rei, ele não se curva. E por ele não se curvar, o rei disse aí: eis aí um homem sábio, que não me bajula, um homem que não me puxa o saco, um homem que não me idolatra. Verdadeiramente, ele não vai me mentir através do meu sonho. Então, eu quero crer nessa tarde que o Espírito está falando com pessoas bajuladoras, pessoas que mentem, pessoas que ultrapassam, pessoas que dão rasteira nos outros para chegar em algum lugar. Mas o Senhor está dizendo: o que é teu e ninguém rouba. O lugar que eu escolhi para você, ninguém vai se assentar, porque o lugar é teu. Sou eu, Remandarabaia, sou, que abro porta. Sou eu, Rebaia, sou, que fecho porta. Sou eu, o Deus de Israel. E o texto então vai dizer que chamam José. José não se curva, mas mesmo assim o rei conta o seu sonho. E José diz: se porventura o meu Deus achar que eu devo interpretar o seu sonho, ele vai me dar sabedoria. Então Faraó ficou impactado com a honestidade, com a dignidade de José. E então ele José conta a sua história, fala o que Deus falou, e Faraó bota ele como seu governador do Egito. E o texto vai dizer que passando-se na minha live, abençoadinho. Fica com Deus. Qualquer coisa eu te chamo.
quando, quando, quando ele decifra o sonho, ele se torna o governador. E ele também se torna amigo de Faraó. E ele conta a sua história, que ele era um hebreu, que fazia mais de 15 anos que ele não via sua família, que ele foi vendido pelos seus irmãos. E o rei disse: se porventura então, José, se você ver os teus irmãos, automaticamente você vai se vingar. E ele disse: não, meu senhor. Eu jamais, o meu coração não tem lugar para mágoa, para rancor, para tristeza, não. Eu já perdoei. Tudo que eu vivi até aqui, eu precisava viver para me chegar aqui aonde Deus queria que eu chegasse. O Senhor me deu sonho desde jovem e eu não entendia. Mas para mim, me tornar seu amigo, seu aliado, seu consultor, seu braço direito, eu precisava ser vendido. Eu precisava ser traído. Eu precisava com que tudo isso acontecesse comigo. Porque senão eu não chegaria aqui. Então, irmãos, nem toda a maldição, nem toda as coisas ruins que fazem para nós vão nos deixar lá atrás. O Senhor vai usar essas coisas como argumento, como ferramentas para nos colocar no lugar de destaque. Então, nessa tarde, eu venho como profeta te dizer isso, porque olhando para dentro do texto, a Bíblia diz que se passa-se algum período, chega a seca, houve fome no Egito. Seus irmãos, enviados pelo seu pai Jacó, diz: vão ao Egito comprar mantimento, porque nós não temos mais. Quando José olha quem vem entrando, os seus irmãos, aqueles que lhe prejudicaram, que lhe fizeram mal, aqueles que venderam, aqueles que deixaram José longe da família por mais de 15 anos. Mas quando ele vê, eu quero conjecturar, mente de pregador, que os seus olhos brilhos enchem de água seu olhar, a vontade é de abraçar, chorar, gritar. E então eles se apresentam até. Eles não recordam de José, mas José recorda deles. Sabe aquela história que quem bate esquece, mas quem apanha jamais esquece? Assim foi com José. Então José tinha todos os motivos para agora se vingar dos seus irmãos. Mas não, José fez o contrário. Ele disse: eu sou José. Chegue mais perto de mim, por favor. Eu sou o irmão que vocês tentaram matar. Mas não fiquem tristes e aborrecidos com essa história que se passou. Para mim chegar até aqui, eu precisava que vocês me vendessem. José ele tinha uma lógica para todos os acontecimentos na vida dele. José não culpou ninguém pelo seu fracasso. José não culpou ninguém por causa da sua dor. Tem pessoas que culpam, tem pessoas que julgam, tem pessoas que dizem: você merecia uma coisa melhor, você merecia um trabalho melhor. Mas tudo é um trabalhar de Deus. Tudo em nossa vida que serve ao Senhor de verdade, que não se vende, que não se troca, que não idolatra ninguém a não ser Deus, passa por momentos de dor, de tristeza, de tribulação. Mas não abandona a sua cruz. Não abandona o evangelho. Porque alguém nos feriu, porque alguém nos machucou. Não! Nós fazemos disso uma escada para nós crescermos espiritualmente. E peguemos exemplos dessas histórias para não machucar e não ferir ninguém. Não julgar ninguém. Não colocar ninguém para fora da igreja. Então nós vamos observar e nós vamos ver que Faraó, ele se espanta. Ele disse: bom, eu nem sei porque eu me espantei contigo, José. Isso estava certo, isso estava escrito na tua testa, que você não se vingaria dos teus irmãos, que você os ajudaria. Ele disse: sim, o Senhor me guardou até aqui, para mim trabalhar ao serviço do Senhor,
para mim cuidar da minha família, para mim cuidar da minha casa, para mim cuidar da minha descendência. Porque se eu não tivesse passado por esse cenário, se eu não tivesse chegado ao Egito, como que eu ia cuidar do meu pai e dos meus irmãos? Se eu era tão jovem, eu sou o mais moço da família. Tem cenários, tem situações, irmãos, que vão ser preciso acontecer para que nós chegue no ambiente que Deus quer que nós chegue. Quando Jesus foi levado, foi Judas, um dos seus discípulos, que o vendeu. Quando ele leva até o Getsemane, quando ele está ali, ele disse: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. E Deus disse: não é possível. Você tem que morrer. Você, como sendo meu filho, tem que morrer pela humanidade para mim salvar esse povo. Então tem coisas, irmãos, que se precisar morrer, vai morrer para Deus limpar o teu caminho. Se tem pedra de tropeço no teu caminho, que aos olhos do Senhor é pedra de tropeço, não aos olhos do homem e nem os olhos da mulher, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O Senhor permite que a morte chegue. O Senhor permite. Então, se você está lutando, se você está duelando, descansa o teu coração. Essa peleja tu não terás que pelejar. O Senhor vai pelejar por ti. O Senhor vai abrir porta. O Senhor vai fechar porta se for necessário. Aí o texto diz que então José perdoa os seus irmãos. E é isso que eu quero que você entenda. Que muitas vezes você não recebeu o que Deus tem para ti porque a mágoa, o rancor está impedindo de você receber o que você tem. José recebeu porque ele não guardou mágoa da mulher de Potifar. Ele não guardou mágoa do chefe dos carcereiros. Ele não guardou mágoa dos seus irmãos. O coração de José era um coração purificado. E é por isso que Deus deu sonhos para ele ainda menino. Porque Deus sabia da capacidade que José tinha de perdoar, de que ele tinha de ter um crescimento espiritual. O Senhor, Ele está levantando uma geração de homens e mulheres de Deus que estão saindo do anonimato, estão saindo de Lodebar. O Senhor está dando vestes novas. O Senhor está posicionando. O Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir quem acha que é. O Senhor pega as coisas fracas. A igreja não é formada por pessoas fortes, por pessoas que nunca pecaram, não. A igreja é formada de pessoas pecadoras, que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O evangelho de Cristo é feito de pessoas com caráter, com pessoas, não pessoas que bajulam, não pessoas que passam a mão no pecado, não as pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, mas sim o que Deus quer que você ouça. A exortação faz parte da chamada cristã. O texto vai nos relatar, irmãos, e vai nos dizer que nós seríamos perseguidos. Mas nós não somos perseguidos pelo ímpio, irmãos. Nós somos perseguidos pelos próprios irmãos de dentro da congregação. Nós somos perseguidos pelos próprios pastores que deixam de pregar a verdade. Prego heresia, prego idolatria, prego aquilo a qual o homem e a mulher quer escutar. E quando você ministra uma palavra forte, começa a difamação, começa as calúnias, começa as perseguições dentro da congregação. Não é o ímpio que derruba crente, mas é crente que derruba crente. É pastor que derruba pastor. Mas José não. José disse: eu não me curvo diante do Senhor. O Senhor é o rei do Egito,
mas o Deus a qual eu sirvo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse eu devo honra, esse eu devo adoração, esse eu devo me curvar, esse eu devo chorar na sua presença. Por isso que muitas pessoas gostam da gente, porque a gente prega a verdade. Mas também muita gente não vai com a nossa cara, pelo fato de nós sermos pedra de tropeço para alguns pastores que pregam aquilo que o ser humano quer escutar. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você ainda continua na prática do pecado, se você se diz cristão, mas ainda fala o que o mundo faz, anda como o mundo anda, é porque você não conheceu a verdade. O evangelho é transformação. O evangelho é cura. Se o evangelho não te confrontar, se o evangelho não confrontar o teu pecado, se o evangelho não confrontar a forma de tu vestir, se o evangelho não confrontar a forma de tu falar, não é evangelho, irmãos. Me desculpe. É massageação de ego. As nossas igrejas hoje, as que pregam a verdade estão vazias. Mas as que pregam heresia, que tudo pode, ela não está cheia. Ela está inchada de pessoas que estão inchadas de viver no engano, na mentira, na prática do adultério, na prática do roubo, da prostituição. Achando que vão morar no céu. Mas para morar no céu, o próprio Jesus disse: quer seguir-me? Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e anda-me. Então, se ele disse, toma a tua cruz, nós temos que seguir a Jesus, abandonando o erro, o pecado, a lascívia, a bebida, o cigarro. Tudo aquilo que o mundo faz, nós não podemos fazer. Não dá para servir a dois senhores, cochear dois pensamentos. Beber hoje e à noite cantar na igreja. Fumar agora e de noite pregar na igreja. Não tem como Deus fazer o milagre acontecer. Pode até fazer o milagre acontecer na vida de quem está te escutando. Mas para você que pratica o engano, o roubo, a mentira, a prostituição, a bebida, o cigarro, as almas estão sendo salvas através de você. Mas você irá perecer. Porque uma pessoa que cultiva o que o mundo cultiva, a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Cristo. Não sou eu que falo. Então nós precisamos entender que para servir ao Senhor, tem que ser como José. José estava no Egito, mas José não se contaminou com as iguarias do Egito. A mulher tentou José, mas José disse não. Eu não posso possuir, você é a mulher do meu senhor, do meu patrão. José tinha todas as características que poderia ter pecado, mas ele disse não. Eu estou aqui em uma missão. E essa missão é contagiar o Egito com a minha fé e mostrar que eu sou diferente. Não é porque o fulano pecou que eu vou pecar. Não é porque o fulano bebeu que eu vou beber. Não é porque o fulano fumou que eu vou fumar. Nós temos que entender que a Bíblia, ela fala sobre heróis da fé, sobre esses homens que temeram ao Senhor até o fim. Eles ganharam cargos, posições sociais, a qual os olhos da sociedade eles podiam tudo, mas eles não venderam, eles não negociaram a sua fé. Eles não negociaram o seu caráter de crente. Então eu digo para você, José, ele teve todos as mordomias, mas ele não usufruiu da sua posição social para chegar em lugar nenhum. Mas ele impactou a vida de Faraó com o Deus que ele servia. Através do teu testemunho,
é que você vai impactar as vidas. Através da maneira de tu vestir, de tu falar, que as pessoas vão ver Deus na tua vida. Porque quem é do céu sabe o que vestir. Quem é do céu sabe o que falar. Quem é do céu sabe como se comportar. Nós temos base bíblica. E é isso que eu ministro todas as tardes, de segunda a sexta. Que tudo aquilo que Deus diz que é pecado e acabou. Eu não vou mudar a minha opinião para agradar o homem nem a mulher. Eu não vou escancarar as portas da igreja pentecostal remanescentes da última hora para pessoas que querem andar como o mundo anda. Querem falar como o mundo fala. Não! Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele ali vai estar. Então o Senhor não quer quantidade, mas Ele quer qualidade de cristão. Porque não adianta uma igreja estar cheia e não guardar santidade, não guardar santificação. É perca de tempo. Porque a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Paulo dizia a Barnabé, Paulo dizia a Tito, Paulo dizia a Timóteo, mesmo tendo preso, eu estou preso, eu estou doente, eu estou sozinho, eu estou abandonado na prisão. Mas não vendam o chamado de vocês. Não aceite heresia, não aceita certas sã doutrinas. Não vendam o que o meu Deus me passou e eu passei a vocês. Paulo tinha todos os motivos para negar Jesus. Estava preso, estava doente e estava sozinho. Mas aí ele diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. É isso que você precisa entender e bater no peito, que você é diferente. Você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Mas as má companhia corrompe os bons costumes. Então nós temos que ter um cuidado. José, ele teve um cuidado em não se vender dentro do palácio. Por isso que ele passou 15 anos. Não importa o tempo que você está orando. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não queira apressar. Não queira atropelar as coisas. Porque muitas vezes não recebemos porque oramos mal. Queremos atropelar. Queremos a bênção fora do tempo. Quando o Senhor nos alcança, não sabemos o que fazer e acabamos perdendo. Mas no tempo de Deus tudo é perfeito. José passou um tempo dentro do Egito, conhecendo as pessoas, os caráter, quem era e quem não era. Quando ele tomou uma posição de governador, ele já conhecia quem era e quem não era. Quantas pessoas tentando do irmão André se aproximar da gente pelaquilo que a gente tem e não pelo que a gente é. As pessoas são especialistas em querer se aproximar de alguém porque tem carro, porque tem porque tem uma posição social. Mas cuidado, para seguir a Jesus tem que negar a si mesmo. Tem que carregar a sua cruz e não cortar nenhum pedaço dela. E eu quero ler um texto para você entender, que é do livro que todas as tardes nós compartilhamos a leitura desse texto. Já parou para pensar que Deus nunca dorme, nunca se distrai e nunca deixa de trabalhar por aqueles que nele confiam? Isaías 64, versículo 4, nos lembra disso. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, percebeu e olhou, nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está constantemente agindo, mesmo quando não percebemos.
Mesmo você olhando para a direita, irmã Lília, olhando para a esquerda e dizendo, Deus, nada aconteceu. Deus está agindo. E no tempo certo, ele coloca tudo em ordem de novo. Deus é especialista. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então persevere, continue, porque você vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Só depende de você a promessa se cumprir. Não depende de mim, não depende do pastor, da pastora, só depende de nós mesmos. Crer e perseverar. A história de José é um exemplo perfeito do Deus que trabalha. Vendido pelos próprios irmãos, traído e esquecido na prisão. Parecia que a vida de José estava completamente fora de controle. Mas Deus estava no controle o tempo todo. Cada momento difícil era uma peça no grande plano de Deus para transformar José em um instrumento de salvação para sua família e para uma nação inteira. Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando José e preparando-o para o propósito que ele havia planejado. Cada peça do quebra-cabeça é montado por Deus. Então talvez você diz, o Senhor esqueceu de mim, perdeu o controle, mas o Senhor não chega atrasado, ele não perde o controle. Ele está montando esse quebra-cabeça. Na hora você vai ver que o quebra-cabeça, se fosse da tua vontade, tinha peças que não iam se encaixar. Mas na vontade de Deus, ela se encaixa. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E mesmo Deus estando trabalhando na sua vida, agora, talvez você não consiga enxergar o que ele está fazendo. Talvez pareça que tudo está parado ou até desmoronando. Mas lembre-se, Deus nunca para. Ele está atento aos detalhes das suas jornadas. Salmo 121 nos garante que ele não dorme nem cochila. Ele está sempre cuidando de você. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Isaías 43:13 já declara: não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode revertê-lo ou impedir? Ninguém. Não importa o tamanho do desafio, Deus é soberano e seus planos nunca falham. Mesmo nos momentos mais silenciosos ou sombrios, Ele está agindo por você. Ainda que você passe pela situação difícil, o desfecho pode ser surpreendente, como foi com José. Cabe a mim e a você confiar plenamente nos planos e propósitos que Ele tem para cada um de nós. Sua decisão hoje é duvidar ou confiar. O Senhor está dizendo, ou você confia, ou você duvida. Ele está dizendo, ou você questiona, ou você adora. Se você adorar, o processo é mais rápido. Mas se você questionar, o processo ele é mais lento. Ei, calabaia sou aramaia. Ramandarabacaste carabacaia. O Espírito Santo lamanaste carabacaia está falando lamasterebaiaçou que só existe 2 caminhos, ou céu ou inferno, ou crer ou não crer, ou servir ou não servir. A escolha remanacaste caraia é tua, assim diz o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais, Senhor, por essa oportunidade. Gratidão é a palavra exata para essa tarde. Através da história contada e revelada no livro de Gênesis, da história de José, Pai, nós começamos a entender que o Senhor está trabalhando nas áreas necessárias das nossas vidas. Mesmo quando não entendemos ou quando não vemos algo se mover, o céu
Labaia Soramanaia, está em movimento, Lamanacaste Carabacaia. E eu creio, Senhor, que a providência está chegando, Ramanaia. Mas para aquele Xerebacanda, Ramanaia, que perseverar, Ebagaçou, Caramanaia, assim como Paulo perseverou, assim Emacaste Carabacaia, como Paulo guardou, papai querido, a sua fé, aonde ele relata, Labaiaçou, Caramandarabacaya, na sua palavra, dizendo: combati o bom combate, ei, Calamanaia, encerrei a minha carreira, Rabacanda, Ramanaia, mas guardei a minha fé, e Calaiaçou, e Macastei, Calabaiaçou, Lamandaqui, Calabacastei, Alamaiaçou, eu creio, Lamanacaste, Carabacaia, e Macastei, Calamatou, Calaiacei, Alamadacasti, Calamandarabacaya. Eu creio, Pai, que o céu está em movimento nessa tarde. Emanacaste, Carabacaia. Eu creio no lindo testemunho que esse povo vai contar. Lamanacaste, Carabacaia. Tem providência, irmã Lilian. Lamanaia sou. O Espírito Santo diz: diga para ela que eu estou agindo ao seu favor. O Senhor Rebaiaçou estava em silêncio, mas ele está dizendo nessa tarde: prepara o teu coração, porque essa semana será uma semana, irmã Lília, de surpresa. Alamanaia sou, Ricalabaia sou. Começa crendo e confiando na promessa que Deus fez lá atrás para a tua vida e para a tua família, irmã Lília. Tome posse, em nome do Senhor Jesus. O de repente do Senhor chegou, ei, Calaia, sobre a tua vida, Pai. Nos despeça não da tua presença, mas sim deste lugar. Seja conosco para todo sempre, porque a tua palavra diz, papai querido, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A tua palavra, Pai, tem falado aos nossos corações, dizendo, papai querido, que aquele que crê e perseverar receberá o seu galardão. Aquele, papai querido, que diz: não há quem possa livrar da minha mão. Agindo eu, quem pode impedir? Ninguém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus possa continuar operando, trabalhando. Estamos aí indo ao monte todo dia de manhã, intercedendo pela tua vida. Creia que Deus, ele é fiel, ele é poderoso para suprir todas as tuas necessidades. Estamos na intercessão da madrugada, a oração das 3 horas da manhã, orando pela tua vida também, e cremos na providência de Deus, tá bom? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Irmãos, nós lançamos as rifas aí, você que quer contribuir, comprar algum número, nós estamos aí vendendo a rifa. Pedir para a irmã Lise, né, pegar uma rifa para vender para nós, pedir para a irmã Mari também, se for possível, né, estamos aí vendendo algumas rifas, né, para contribuição para a igreja, né? Vocês sabem que ali vivemos pela fé, né? E daí ganhamos alguns prêmios e dividimos os prêmios. Esse mês temos uma rifa, mês que vem temos outra e outra nós temos, porque assim a igreja pentecostal Remanescentes da Última Hora, em 8 anos, sempre trabalhou com rifas, com dogs, nunca pedimos dinheiro. Sempre estamos vendendo ou rifa ou dog para ajudar com a contribuição da casa pastoral e também da igreja. A casa pastoral, eu quero dizer a minha casa, né, irmãos? Porque eu trabalho para o reino de Deus, né? Eu vivo só pela fé. Então, que Deus te abençoe. Você que quer adquirir alguma rifa, é R$5 o número, né? O primeiro prêmio é um litificador, o segundo prêmio é uma mantinha, né? Uma cobertinha mantinha, e o terceiro prêmio é uma toalha de banho. Você que quer adquirir alguns números, nos chama aí, irmãos, e Deus vai dar graça. Irmãos, mais uma coisa, eu não me encontro mais nem no TikTok e nem no Instagram. Domingo o Senhor falou através da pregadora lá na igreja e eu cheguei em casa, então eu cortei. Agora eu só tenho o WhatsApp e o Facebook por causa das lives. Então, se você for no Instagram, eu não tô mais. Se alguém te chamar no Instagram, não sou eu. Eu não tenho mais, eu excluí meu Instagram. Meu TikTok também excluí. Tudo aquilo que me fazia mal, eu tirei, irmãos. Então agora eu tô só pelo Facebook e pelo WhatsApp. Se você quiser falar comigo, me chame ali. E vai ser bênção da parte de Deus, amém? Até amanhã, se Jesus não voltar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus nos abençoe.